Raiva e mágoa guardada. Oração de 1 hora para se libertar e dormir em paz hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento especial de oração. Se neste momento você está carregando raiva no coração, se você guarda mágoa de alguém que te magoou, se você não consegue esquecer o que fizeram com você, se você sente um peso no peito toda vez que lembra de certas pessoas ou situações, você está no lugar certo. Esta oração de 1 hora foi preparada especialmente para você que precisa se libertar da raiva e da mágoa. Deus vai libertar seu coração hoje. Deus vai tirar esse peso do seu peito. Deus vai te dar paz onde há dor. E você vai dormir em paz hoje. Nos próximos 60 minutos, você vai entregar toda a raiva, toda a mágoa, toda a dor nas mãos de Deus e Ele vai curar seu coração. Então agora, encontre um lugar tranquilo e confortável. Pode ser sua cama, sua poltrona, onde você se sinta à vontade. Feche seus olhos se possível. Respire fundo comigo. Inspire profundamente. Expire lentamente. Mais uma vez, inspire e expire. Agora estamos prontos. Vamos começar esta jornada de libertação e cura. Eu sei que não é fácil carregar raiva e mágoa. Você foi magoado, você foi ferido, você foi injustiçado. E essa dor ficou guardada no seu coração. Às vezes por meses, às vezes por anos. E toda vez que você lembra do que aconteceu, a raiva volta. A mágoa aperta o peito. A dor parece estar tão viva quanto no dia em que aconteceu. Você tenta esquecer, mas não consegue. Você tenta perdoar, mas a raiva ainda está lá. Você quer seguir em frente, mas a mágoa te prende no passado. E isso está te fazendo mal. Isso está roubando sua paz. Isso está tirando seu sono. Isso está afetando sua saúde, seus relacionamentos, sua vida inteira. Talvez a raiva seja de alguém da família, alguém que deveria te amar, mas te feriu profundamente. Talvez seja de um amigo que te traiu, de um cônjuge que te decepcionou, de alguém no trabalho que te prejudicou, de pessoas que falaram mal de você, que te julgaram injustamente, que te abandonaram quando você mais precisava. E essa raiva, essa mágoa, ficou guardada dentro de você, como um veneno que está te matando aos poucos. Porque a raiva guardada não machuca quem te magoou, machuca você. A mágoa não prejudica quem te feriu, prejudica você. É você quem perde o sono, é você quem fica doente, é você quem vive amargurado. E hoje nesta oração isso vai acabar, porque Deus vai libertar você. Deus vai tirar esse peso do seu coração. Deus vai curar essa ferida que não cicatriza. E você vai experimentar uma liberdade que talvez você nem lembre mais como é. Eu não vou pedir para você simplesmente esquecer o que aconteceu. Eu sei que não é assim que funciona. Eu não vou pedir para você fingir que não foi magoado. Porque você foi. A dor é real. A ferida é profunda. E Deus sabe disso. Mas eu vou te mostrar como entregar essa raiva e essa mágoa nas mãos de Deus. Como deixar que Ele cuide da justiça. Como permitir que Ele cure seu coração. Como liberar o perdão não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. O peso da raiva e mágoa. Você sabe o que a Bíblia diz sobre a raiva? Em Efésios 4, 26, 27 está escrito: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Viu? Deus sabe que a raiva acontece. Ele não está dizendo que é errado sentir raiva quando somos injustiçados. Mas Ele está dizendo: não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Não guarde isso. Não durma com isso no coração. Porque quando você guarda a raiva, você dá lugar ao diabo. E é exatamente isso que acontece. A raiva guardada, a mágoa cultivada se transforma em amargura. E a amargura envenena tudo. Seus pensamentos, suas emoções, seus relacionamentos,
sua saúde física e mental. A Bíblia também diz em Provérbios 14:30: o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E a raiva guardada funciona da mesma forma. Ela apodrece você por dentro. Ela tira sua paz. Ela rouba sua alegria. Ela destrói sua saúde. Você já percebeu como a raiva afeta seu corpo? Quando você fica com raiva, seu coração acelera, sua pressão sobe, seus músculos ficam tensos, seu estômago dói, sua cabeça lateja. E quando essa raiva não é liberada, quando ela fica guardada meses e anos, ela causa doenças. Quantas pessoas hoje estão com pressão alta por causa de raiva guardada? Quantas têm gastrite por causa de mágoa? Quantas sofrem de insônia porque não conseguem parar de pensar em quem as magoou? Quantas vivem deprimidas porque a amargura tomou conta de suas vidas? A raiva guardada te prende no passado. Você fica revivendo a situação várias e várias vezes, pensando no que você deveria ter dito, no que você deveria ter feito, imaginando cenários de vingança, desejando que a pessoa sofra como você sofreu. E enquanto você está preso nesse ciclo, a vida está passando. Oportunidades estão passando. Bênçãos estão passando. Alegrias estão passando. Porque você não consegue viver o presente. Você está preso no passado, na dor, na mágoa, na raiva. E sabe o pior? A pessoa que te magoou provavelmente nem está pensando em você. Talvez ela nem se lembre do que fez. Talvez ela esteja vivendo sua vida normalmente, enquanto você está destruindo a sua por causa dela. É justo isso? Você vai dar a essa pessoa o poder de controlar sua paz, sua alegria, sua saúde? Jesus disse em Mateus 5:44: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu sei que isso parece impossível. Como amar quem te magoou? Como abençoar quem te amaldiçoou? Como orar por quem te maltratou? Parece injusto. Parece que você está deixando a pessoa escapar do que ela merece. Mas a verdade é esta: perdoar não é sobre a outra pessoa. Perdoar é sobre você. Perdoar é liberar você da prisão da amargura. Perdoar é devolver para Deus o direito de fazer justiça. Perdoar é escolher a paz em vez da raiva. Perdoar é escolher a liberdade em vez da prisão. Oração de entrega inicial. Pai Celestial, santo é o teu nome. Bendito és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Neste momento sagrado, eu venho diante do teu trono de graça, trazendo comigo esta pessoa que está carregando raiva e mágoa no coração. Senhor, tu vês a dor, tu conheces a ferida, tu sabes o que foi feito contra ela, tu viste tudo, tu estavas lá quando ela foi magoada, quando ela foi injustiçada, quando ela foi ferida. E Pai, tu também vês como essa raiva guardada está destruindo a vida dela. Como a mágoa está roubando sua paz. Como a amargura está afetando sua saúde, seus relacionamentos, sua alegria de viver. Senhor, eu entrego nas tuas mãos agora toda a raiva que esta pessoa está carregando. Eu entrego toda a mágoa que ficou guardada no coração dela. Eu entrego toda a amargura que se formou ao longo do tempo. Eu entrego toda a dor, toda a ferida, toda a injustiça que ela sofreu. Pai, eu peço que tu cures o coração dela, que tu sares as feridas que não cicatrizaram, que tu tires esse peso do peito dela, que tu liberes ela da prisão da raiva e da mágoa. Senhor, eu sei que é difícil perdoar, eu sei que a dor é real, eu sei que a injustiça dói profundamente. Mas eu peço que tu dês a ela a graça de perdoar. Não porque a pessoa que a magoou merece perdão, mas porque ela merece paz,
ela merece liberdade, ela merece viver sem esse peso no coração. Pai, tu disseste em tua palavra, em Romanos 12:19, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Senhor, esta pessoa não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Ela não precisa se vingar. Ela não precisa fazer a pessoa que a magoou pagar pelo que fez. Porque tu farás justiça. Tu és o juiz justo. Tu vês tudo. Tu sabes tudo. E tu farás o que é certo. Então, Pai, eu peço que esta pessoa confie em ti, que ela entregue a justiça nas tuas mãos, que ela solte essa necessidade de vingança, que ela libere a pessoa que a magoou, não para o bem daquela pessoa, mas para o bem dela mesma. Senhor, eu declaro liberdade sobre esta vida agora, liberdade da raiva, liberdade da mágoa, liberdade da amargura, liberdade do passado. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia de amargura, eu quebro todo o laço de raiva guardada, eu quebro toda a prisão de mágoa cultivada. E eu declaro que a partir de agora, esta pessoa está livre, livre para viver, livre para ser feliz, livre para amar, livre para perdoar, livre para seguir em frente. Porque tu, Senhor, vieste para proclamar libertação aos cativos. E esta pessoa é cativa da raiva e da mágoa. Mas hoje, ela está sendo libertada pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, eu peço que tu enchas o coração dela com a tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o coração e a mente, a paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Que onde havia raiva, tu coloques paz. Que onde havia mágoa, tu coloques cura. Que onde havia amargura, tu coloques doçura. O processo do perdão. Senhor, eu sei que perdoar é um processo. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Não é simplesmente dizer, eu perdoo, e pronto. É uma decisão que precisa ser renovada todos os dias, até que o coração realmente se cure. Pai, eu peço que tu ajudes esta pessoa nesse processo, que quando a lembrança vier, quando a dor apertar, quando a raiva quiser voltar, tu lembres ela de que ela já escolheu perdoar, que ela já entregou isso nas tuas mãos, que ela já decidiu ser livre. Senhor, perdoar não significa esquecer o que aconteceu, não significa fingir que não doeu, não significa aceitar o que foi feito como certo. Não significa voltar a confiar na pessoa como antes. Perdoar significa simplesmente soltar. Soltar a raiva, soltar a mágoa, soltar a necessidade de vingança. Soltar a pessoa, entregando ela nas tuas mãos para que tu faças justiça. Pai, eu oro para que esta pessoa entenda que perdoar é um presente que ela dá para si mesma. É escolher a própria paz acima da satisfação de ver o outro sofrer. É escolher a própria saúde acima do prazer da vingança. É escolher a própria liberdade acima da prisão do ressentimento. Senhor, a tua palavra diz em Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Pai, tu nos perdoaste de tanto. Tu perdoaste cada erro, cada pecado, cada falha. E se tu, que és santo e justo, nos perdoaste, como podemos nós não perdoar? Como podemos guardar raiva e mágoa quando recebemos tanto perdão de ti? Senhor, eu peço que esta pessoa se lembre do quanto ela já foi perdoada por ti e que esse lembrar traga humildade ao coração dela. Que ela perceba que assim como ela precisou de perdão, a pessoa que a magoou também precisa. E que assim como tu a perdoou, tu podes perdoar qualquer um. Pai, isso não significa que o que fizeram com ela está certo. Não significa que não foi grave.
Não significa que não doeu. Significa apenas que ela escolhe não deixar isso controlar sua vida. Ela escolhe não deixar isso roubar sua paz. Ela escolhe não deixar isso destruir seu futuro. Senhor, eu oro especialmente por situações difíceis de perdoar. Quando a traição foi profunda, quando a mágoa foi causada por alguém muito próximo, quando a injustiça foi grande demais. Pai, eu sei que há feridas que parecem impossíveis de curar, mas nada é impossível para ti. Tu podes curar o coração mais ferido. Tu podes libertar a alma mais presa. Tu podes trazer paz ao espírito mais amargurado, porque tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que liberta. Senhor, eu peço que esta pessoa não tente perdoar com suas próprias forças, porque ela não tem forças suficientes. A dor é grande demais. A mágoa é profunda demais. A raiva é forte demais. Mas que ela confie no teu poder. Que ela permita que tu faças nela o que ela não consegue fazer sozinha. Que ela se renda a ti e deixe que tu operes o milagre do perdão em seu coração. Libertação do coração. Pai, agora eu quero falar diretamente com o coração desta pessoa que está ouvindo. Eu quero que você imagine seu coração como uma casa. E nessa casa há quartos trancados. Quartos onde você guardou a raiva. Quartos onde você escondeu a mágoa. Quartos cheios de ressentimento, de amargura, de dor. E você manteve esses quartos fechados com chave porque abri-los dói demais. Porque lá dentro está tudo o que você quer esquecer. Tudo que te faz sofrer. Tudo que te faz chorar. Mas, Senhor, esses quartos trancados estão envenenando a casa toda. A amargura está se espalhando. A raiva está contaminando todos os outros cômodos. E você não consegue viver em paz porque esses quartos fechados estão sempre ali, sempre lembrando você da dor. Pai, hoje eu peço que tu ajudes esta pessoa a abrir esses quartos, um por um, com cuidado, com amor, com a tua presença ao lado dela, que ela não precise fazer isso sozinha, que tu estejas ali, segurando a mão dela, enxugando as lágrimas dela, curando o coração dela enquanto ela abre cada porta. E que quando ela abrir essas portas, não para reviver a dor, mas para liberar a dor, tu entres nesses quartos com tua luz, com tua cura, com tua paz. E que tu limpes cada cômodo, que tu tires toda a sujeira, que tu renoves tudo, que tu transformes aqueles lugares de dor em lugares de paz. Senhor, eu declaro agora que está na hora de esvaziar esses quartos. Está na hora de jogar fora tudo que está guardado lá. Cada lembrança que só traz dor. Cada palavra que só traz raiva. Cada situação que só traz mágoa. Está na hora de limpar, de renovar, de começar de novo. Pai, eu sei que isso dói. Eu sei que mexer nessas feridas antigas traz sofrimento. Mas é preciso. Porque ferida que não é limpa, que fica coberta sem ser tratada, apodrece, infecciona e acaba matando. É preciso abrir, é preciso limpar, para que possa sarar de verdade. Senhor, tu és o médico das almas. Tu és aquele que cura os corações quebrantados e cuida das feridas. Então eu peço que tu faças tua cirurgia no coração desta pessoa agora. Retira toda a raiva, retira toda a mágoa, retira toda a amargura, retira tudo que está envenenando a vida dela. E no lugar, Senhor, coloca a tua paz, coloca a tua cura, coloca a tua alegria, coloca teu amor. Que o coração dela seja renovado, que o espírito dela seja restaurado, que a vida dela seja transformada. Pai, eu declaro que onde havia prisão, agora há liberdade. Onde havia amarras, agora há libertação. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia dor,
agora há cura. Onde havia raiva, agora há paz. Onde havia mágoa, agora há perdão. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia de amargura que prendia esta vida. Eu quebro todo o laço de ressentimento. Eu quebro toda a raiz de mágoa. E eu declaro que esta pessoa está livre agora. Livre para viver plenamente. Livre para amar novamente. Livre para ser feliz. Livre para seguir em frente sem o peso do passado nas costas. Declarações pessoais de libertação. Agora, enquanto você ouve estas palavras, eu quero que você declare comigo. Não precisa falar em voz alta, mas declare em seu coração, declare em sua mente, declare em seu espírito. Eu escolho perdoar. Eu escolho soltar a raiva. Eu escolho liberar a mágoa. Não porque a pessoa que me magoou merece perdão, mas porque eu mereço paz. Eu mereço liberdade. Eu mereço viver sem esse peso no coração. Eu entrego nas mãos de Deus toda a raiva que eu estava carregando. Eu entrego toda a mágoa que estava guardada no meu peito. Eu entrego toda a amargura que estava envenenando minha vida. Eu entrego toda a dor, toda a ferida, toda a injustiça que sofri. E eu confio que Deus vai cuidar de tudo. Deus vai fazer justiça. Deus vai curar meu coração. Deus vai me dar paz. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amor. Eu declaro que eu não vou mais viver preso no passado. Eu não vou mais deixar que o que aconteceu controle meu presente. Eu não vou mais dar poder para quem me magoou de roubar minha paz, minha alegria, minha vida. Eu escolho a liberdade. Eu escolho a paz. Eu escolho o perdão. E eu confio que Deus vai me ajudar nesse processo. Que quando a lembrança vier, Deus vai me dar força para resistir à raiva. Que quando a dor apertar, Deus vai me consolar. Que quando a tentação de guardar mágoa voltar, Deus vai me lembrar de que eu já escolhi perdoar. Eu declaro que meu coração está sendo curado agora. As feridas estão sendo saradas. A dor está sendo amenizada. A raiva está sendo dissipada. A mágoa está sendo liberada. Porque Deus está operando em mim. Deus está me curando. Deus está me libertando. Eu declaro que eu vou dormir em paz hoje, sem raiva no coração, sem mágoa no peito, sem amargura na alma, porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus e Deus está cuidando de mim. Eu declaro que quando eu acordar amanhã, eu vou acordar mais leve, mais livre, mais em paz, porque o peso da raiva e da mágoa não está mais sobre mim. Eu soltei, eu liberei, eu perdoei. E eu confio que Deus vai me dar forças para continuar nesse caminho, para renovar essa decisão todos os dias, para não voltar atrás, para não guardar raiva novamente, para viver em liberdade e paz. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou curado, não porque eu sou forte, mas porque Deus é forte em mim. Não porque eu consigo sozinho, mas porque Deus me ajuda. Não porque a dor desapareceu completamente, mas porque Deus está curando meu coração dia após dia. Eu escolho perdoar. Eu escolho a paz. Eu escolho a liberdade. E eu confio em Deus para me ajudar nesse caminho. Amém. Cura das memórias. Pai Celestial, agora eu oro pelas memórias desta pessoa. Senhor, Tu sabes que há lembranças que doem. Situações que, quando ela relembra, a dor volta com toda a força. Palavras que foram ditas e que ficaram gravadas na mente dela. Atitudes que foram tomadas e que machucaram profundamente. Senhor, eu não peço que Tu apagues essas memórias, porque elas fazem parte da história desta pessoa. Elas moldaram quem ela é hoje. Mas eu peço que Tu cures essas memórias, que Tu tires o veneno delas, que Tu retires a dor que vem junto com elas, que ela possa se lembrar do que aconteceu sem sentir raiva, sem sentir mágoa, sem sentir amargura, que ela possa olhar para trás e ver não apenas a dor, mas também o quanto ela cresceu com isso,
o quanto ela ficou mais forte, o quanto ela aprendeu. Pai, a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, até mesmo as coisas ruins, até mesmo as injustiças, até mesmo as dores, Tu podes usar para o bem desta pessoa. Tu podes transformar a dor em crescimento. Tu podes transformar a ferida em sabedoria. Tu podes transformar a raiva em compaixão. Eu peço que esta pessoa consiga enxergar isso, que ela veja que, apesar da dor, ela sobreviveu. Apesar da mágoa, ela continuou. Apesar da raiva, ela chegou até aqui. E isso é vitória, isso é força, isso é superação. Senhor, eu oro para que as memórias dolorosas percam o poder de controlar a vida desta pessoa. Que quando ela se lembrar, não seja com o mesmo sofrimento de antes. Que a ferida tenha cicatrizado, que a dor tenha diminuído, que a paz tenha tomado o lugar da raiva. Pai, eu sei que isso não acontece instantaneamente. Eu sei que é um processo. Mas eu confio que Tu estás operando esse processo agora. Que a cada dia que passa, a cura vai ficando mais evidente. A paz vai ficando mais real. A liberdade vai ficando mais completa. Senhor, eu peço também que Tu deis a esta pessoa a capacidade de ressignificar o que aconteceu, de olhar para aquela situação não apenas como algo que a destruiu, mas como algo que, no final das contas, a fortaleceu. Não porque a dor foi boa, mas porque ela conseguiu superar, porque ela conseguiu sobreviver, porque ela conseguiu chegar até aqui. Pai, que ela possa um dia contar sua história não com amargura, mas com vitória. Não com raiva, mas com gratidão por ter superado. Não como vítima para sempre, mas como alguém que foi ferido, mas se curou. Como alguém que caiu, mas se levantou. Como alguém que foi preso, mas foi libertado. Senhor, eu declaro cura sobre as memórias desta pessoa agora. Que cada lembrança dolorosa seja tocada pelo Teu poder. Que cada ferida seja sarada, que cada dor seja amenizada, que cada raiva seja dissipada, que cada mágoa seja liberada, e que no lugar dessas memórias de dor, venham memórias de superação, de vitória, de crescimento, de aprendizado. Que ela possa olhar para trás e ver o quanto caminhou, o quanto cresceu, o quanto se tornou mais forte. Restauração da saúde. Senhor, agora eu oro pela saúde física desta pessoa. Pai, Tu sabes que a raiva guardada e a mágoa cultivada afetam o corpo. Elas causam doenças. Elas destroem a saúde. Elas roubam a energia. Quantas pessoas hoje têm pressão alta por causa de raiva guardada? Quantas têm gastrite por causa de amargura? Quantas têm insônia porque não conseguem parar de pensar em quem as magoou? Quantas têm dores de cabeça constantes, dores no corpo, cansaço crônico? Tudo por causa do peso emocional que carregam. Pai, eu peço que Tu restaures a saúde desta pessoa agora. Que com a libertação da raiva e da mágoa, venha também a cura física. Que o corpo dela seja restaurado. Que a saúde dela seja renovada. Que a energia dela seja restabelecida. Senhor, eu oro especialmente pelo coração desta pessoa. Que ele volte a bater em ritmo normal. Que a pressão se normalize. Que não haja mais aquela sensação de aperto no peito. Que o coração seja curado tanto no aspecto físico quanto no emocional. Eu oro pelo estômago dela. Que não haja mais gastrite, que não haja mais úlceras, que não haja mais dores causadas pela tensão emocional. Que o sistema digestivo funcione perfeitamente, que ela consiga se alimentar bem e sem dores,
Eu oro pela mente dela, que não haja mais pensamentos obsessivos sobre o que aconteceu, que não haja mais aquele replay mental da situação dolorosa, que a mente dela seja renovada, que os pensamentos sejam de paz, de esperança, de coisas boas. Eu oro pelo sono dela, que ela consiga dormir profundamente esta noite, que não haja insônia, que não haja pesadelos, que não haja aquele despertar no meio da noite pensando em quem a magoou, que ela durma em paz e acorde descansada. Senhor, a Bíblia diz em 3 João 1:2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Pai, que a alma desta pessoa vá bem, que ela seja curada, que ela seja liberta e que com isso o corpo também vá bem, que a saúde seja restaurada, que as doenças causadas pelo estresse emocional sejam curadas. Eu declaro cura sobre o corpo desta pessoa agora. Cura da pressão alta, cura da gastrite, cura das dores de cabeça, cura das dores no corpo, cura da insônia, cura de toda doença que foi causada ou agravada pela raiva guardada e pela mágoa cultivada. Senhor, que ela sinta essa cura acontecendo, que ela perceba que ao liberar o emocional, o físico também está sendo liberto, que ela experimente mais disposição, mais energia, mais vitalidade, que ela volte a sorrir, que ela volte a ter alegria, que ela volte a viver plenamente. Pai, eu confio na Tua palavra que diz em Êxodo 15:26, Eu sou o Senhor que te sara. Tu és o Senhor que sara o corpo e a alma. Tu és o Senhor que cura as feridas físicas e emocionais. Tu és o Senhor que restaura o que estava quebrado, que renova o que estava desgastado, que vivifica o que estava morto. Então eu confio que Tu estás curando esta pessoa agora, em todas as áreas, no corpo, na alma e no espírito, restaurando completamente, renovando totalmente, transformando profundamente. Amém. Perdão a si mesmo. Agora eu preciso falar sobre algo muito importante, algo que talvez seja até mais difícil do que perdoar quem te magoou. Eu preciso falar sobre perdoar a si mesmo. Porque muitas vezes a raiva e a mágoa que você sente não são apenas direcionadas para quem te feriu. Elas também são direcionadas para você mesmo. Você está com raiva de você. Você guarda mágoa de você mesmo. Talvez você esteja com raiva de si mesmo por ter confiado na pessoa errada, por não ter percebido os sinais, por ter se colocado naquela situação, por não ter se defendido na hora, por não ter dito não quando deveria. Talvez você guarde mágoa de si mesmo por ter permitido que isso acontecesse, por ter sido fraco, por ter sido ingênuo, por não ter sido mais esperto, por não ter protegido seu próprio coração. E essa raiva e mágoa direcionadas a si mesmo são tão destrutivas quanto aquelas direcionadas aos outros. Talvez até mais, porque você não consegue fugir de si mesmo. Você carrega você mesmo aonde quer que vá. E se você está com raiva de você, não há paz em lugar nenhum. Então eu preciso te dizer algo muito importante agora. Você precisa perdoar a si mesmo. Você precisa soltar essa culpa. Você precisa liberar essa raiva que você sente de você mesmo. Senhor, eu oro agora pelo coração desta pessoa. Pai, se ela está carregando culpa, se ela está com raiva de si mesma, se ela não consegue se perdoar, eu peço que Tu a ajudes agora. Que ela entenda que ela fez o melhor que podia com o conhecimento e as ferramentas que tinha naquele momento. Que ela não tinha como saber o que ainda não sabia. Que ela não tinha como prever o que ainda não tinha acontecido. Pai, ajuda ela a entender que ser magoado não foi culpa dela. Que confiar não é fraqueza. Que amar não é ingenuidade. Que ter esperança não é ser tolo.
que ela simplesmente amou, ela simplesmente confiou, ela simplesmente acreditou. E não há nada de errado nisso. O erro foi de quem traiu a confiança. O erro foi de quem não soube valorizar o amor. O erro foi de quem machucou. Mas não foi erro dela ter confiado. Não foi erro dela ter amado. Não foi erro dela ter acreditado. Senhor, eu peço que esta pessoa se perdoe por todas as vezes que ela se culpou pelo que aconteceu. Que ela se perdoe por ter confiado na pessoa errada. Que ela se perdoe por não ter percebido antes. Que ela se perdoe por ter ficado quando deveria ter saído. Que ela se perdoe por todos os deveria ter feito diferente. Pai, ajuda ela a entender que ela estava fazendo o melhor que podia naquele momento. Que ela não tinha a perspectiva que tem hoje. Que ela não tinha a experiência que tem agora. Que ela estava apenas tentando amar, tentando confiar, tentando fazer dar certo. Que não há nada de errado nisso. Não há nada pelo qual ela precise se culpar. Não há nada que justifique a raiva que ela sente de si mesma. Senhor, a Tua palavra diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai, se Tu não a condenas, quem é ela para se condenar? Se Tu a perdoas, por que ela não se perdoa? Se Tu não a culpas, por que ela se culpa? Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, que toda culpa está sendo quebrada. Toda condenação própria está sendo cancelada. Toda raiva direcionada a si mesma está sendo dissipada. Esta pessoa não é culpada pelo que fizeram com ela. Ela não é responsável pelas escolhas ruins que outros fizeram. Ela não precisa carregar a culpa do que não foi culpa dela. Pai, eu peço que Tu ajudes esta pessoa a olhar para si mesma com compaixão, com graça, com amor. Da mesma forma que Tu olhas para ela, que ela se trate com a mesma gentileza que Tu a tratas, que ela se perdoe com a mesma facilidade que Tu a perdoas, porque ela merece esse perdão, ela merece essa libertação, ela merece viver sem o peso da culpa que não é dela, ela merece paz consigo mesma. Agora eu quero que você declare comigo, declare em seu coração, eu me perdoo. Eu me perdoo por ter confiado na pessoa errada. Eu me perdoo por não ter percebido antes. Eu me perdoo por ter ficado quando deveria ter saído. Eu me perdoo por todos os deveria ter feito diferente. Eu escolho ter compaixão por mim mesmo. Eu escolho me tratar com gentileza. Eu escolho me olhar com amor. Da mesma forma que Deus me olha. Eu não sou culpado pelo que fizeram comigo. Eu não sou responsável pelas escolhas ruins que outros fizeram. Eu não preciso carregar culpa que não é minha. Eu estava fazendo o melhor que podia naquele momento. Eu estava tentando amar. Eu estava tentando confiar. Eu estava tentando fazer dar certo. E não há nada de errado nisso. Eu me liberto da culpa agora. Eu me liberto da condenação própria. Eu me liberto da raiva que eu sentia de mim mesmo, porque eu mereço paz. Eu mereço liberdade. Eu mereço viver sem esse peso. Eu me perdoo completamente. Eu me aceito completamente. Eu me amo completamente. Assim como Deus me perdoa, me aceita e me ama. E eu confio que Deus está curando não apenas a ferida que outros causaram em mim, mas também a ferida que eu causei em mim mesmo, ao me culpar, ao me condenar, ao não me perdoar. Deus está me curando por completo, por dentro e por fora, das feridas externas e das feridas internas, do que fizeram comigo e do que eu fiz comigo mesmo. E eu recebo essa cura agora. Eu recebo esse perdão. Eu recebo essa libertação. Porque eu mereço. Porque Deus me ama. Porque Deus quer que eu seja livre. Pai, eu te agradeço porque esta pessoa está sendo liberta, não apenas do que outros fizeram com ela,
mas também do que ela fez consigo mesma. Ela está sendo liberta da culpa, da condenação própria, da raiva direcionada a si mesma. Que ela viva daqui em diante em total liberdade. Liberdade de quem a magoou e liberdade da culpa que ela carregava. Que ela viva em paz com os outros e em paz consigo mesma. Que ela viva amando os outros e amando a si mesma. Que ela viva perdoando os outros e perdoando a si mesma. Porque quando há perdão completo, há paz completa. Quando há libertação total, há cura total. Quando há amor verdadeiro, há vida plena. E é isso que tu queres para ela, Pai. Vida plena, paz completa, liberdade total. E ela está recebendo isso agora. Em nome de Jesus. Amém. Preparação para o sono. Agora que você já entregou toda a raiva nas mãos de Deus, agora que você já liberou toda a mágoa, agora que você escolheu o perdão e a liberdade, é hora de descansar. É hora de deixar seu corpo relaxar completamente. É hora de deixar sua mente se aquietar. É hora de deixar seu coração repousar em paz, porque você não precisa mais carregar esse peso. Você não precisa mais viver preso no passado. Você não precisa mais deixar que a raiva e a mágoa roubem sua paz. Deus assumiu o controle. Deus está cuidando de tudo. Deus está curando seu coração agora e vai continuar curando sempre. Então, permita-se relaxar completamente. Sinta seus ombros soltando toda a tensão que você carregava. Aquela tensão que vinha da raiva guardada, aquele peso que vinha da mágoa cultivada. Está saindo agora. Está sendo liberado. Sinta seus braços descansando ao longo do corpo, totalmente relaxados, sem aquela rigidez que a raiva traz, sem aquela dureza que a amargura causa. Apenas relaxados, leves, em paz. Sinta suas pernas pesadas e totalmente relaxadas. Seu corpo inteiro está descansando, porque o peso emocional que você carregava está sendo tirado de você. E com ele, vai a tensão física também. Sinta seu rosto sereno, sem aquela expressão de raiva, sem aquela testa franzida de quem está sempre lembrando de algo ruim, sem aquela mandíbula travada de quem guarda mágoa. Seu rosto está em paz, relaxado, tranquilo, e sinta seu coração finalmente em paz. Aquele aperto no peito está diminuindo. Aquela sensação de peso está saindo. Aquela dor está sendo curada. Seu coração está sendo liberto, curado, renovado. E sinta sua mente, finalmente, quieta. Sem aqueles pensamentos obsessivos. Sem aquele replay mental da situação dolorosa. Sem aquela necessidade de reviver a raiva. Sua mente está em paz, tranquila, serena. Essa paz está descendo sobre você agora como uma chuva suave e reconfortante, como um óleo precioso que escorre da cabeça aos pés, curando cada ferida, acalmando cada dor, liberando cada tensão, como um abraço amoroso de Deus que envolve todo o seu ser. Você está em paz, você está curado, você está livre, e nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Agora, enquanto você se prepara para dormir, saiba que Deus vai guardar o seu sono. Você não vai ter pesadelos sobre o que aconteceu. Você não vai acordar no meio da noite com raiva. Você não vai passar a noite revivendo a dor, porque você entregou tudo nas mãos de Deus. E Deus está cuidando de você agora. Os anjos de Deus vão vigiar ao redor da sua cama. A presença de Deus vai encher o seu quarto. A paz de Deus vai guardar o seu sono. Você vai dormir tranquilo. Você vai dormir profundamente. Você vai dormir em paz. E quando você acordar amanhã, você vai acordar mais leve, mais livre, mais renovado. Porque cada dia que passa, a cura vai ficando mais completa.
a liberdade vai ficando mais real, a paz vai ficando mais profunda, porque Deus está operando em você, Deus está curando você, Deus está libertando você. Então durma em paz, descanse completamente, confie totalmente, porque você está seguro, você está curado, você está livre, você está nas mãos de Deus. Que as mãos de Deus são mãos de cura, mãos de libertação, mãos de amor, mãos que nunca vão te soltar, mãos que vão te segurar sempre, mãos que vão te curar completamente. Sinta agora o sono chegando naturalmente. Seu corpo está pesado, suas pálpebras estão pesadas, sua respiração está mais lenta e profunda. Você está entrando em um estado de relaxamento total, e enquanto você adormece, saiba que Deus está vigiando sobre você, que nenhum pensamento ruim vai perturbar seu sono, que nenhuma lembrança dolorosa vai roubar sua paz, que você vai ter um sono reparador, tranquilo, profundo, curador, e quando o sol nascer amanhã, você vai abrir os olhos renovado, descansado, liberto e com a certeza de que está curado por Deus. Boa noite. Durma em paz. Acorde liberto. Deus está com você. Sempre. Oração de selamento. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração porque esta pessoa está sendo liberta agora. Eu te agradeço porque toda raiva está sendo quebrada. Eu te agradeço porque toda mágoa está sendo liberada. Eu te agradeço porque toda amargura está sendo dissipada. Senhor, enquanto ela dorme esta noite, continua a obra de cura no coração dela. Que ela durma em paz profunda. Que ela descanse completamente. Que ela tenha sonhos agradáveis ou simplesmente durma sem sonhar, em descanso total. Que nenhum pesadelo sobre o passado perturbe seu sono. Que nenhuma lembrança dolorosa a acorde. Que nenhuma raiva volte durante a noite, porque tu, Senhor, estás guardando esta noite. Tu estás vigiando sobre ela enquanto ela descansa. E que quando ela acordar amanhã, ela acorde com uma sensação de leveza que ela não sentia há muito tempo. Que ela acorde renovada, fortalecida, cheia de paz. Que ela acorde com a certeza de que está livre. Que ela acorde sabendo que o peso da raiva e da mágoa não está mais sobre ela. Senhor, eu peço que a partir de hoje a vida dela seja marcada por essa liberdade. Que ela viva todos os dias sabendo que escolheu o perdão. Que ela viva em paz, sem o peso do passado nas costas. Que ela viva leve, sem a prisão da amargura. Eu peço que tu continues fortalecendo o coração dela no processo do perdão. Porque eu sei que é um processo, Senhor. Não é algo que se completa em uma única oração. É uma decisão que precisa ser renovada, às vezes diariamente, até que o coração esteja completamente curado. Então, Pai, quando a lembrança vier, fortalece ela. Quando a tentação de guardar raiva voltar, lembra ela de que ela já escolheu perdoar. Quando a mágoa quiser se instalar novamente, enche ela com tua paz. Que ela permaneça firme na decisão de ser livre. Senhor, eu peço também que tu continues tratando com aquela pessoa que magoou esta vida. Que tu toques no coração daquela pessoa. Que tu a transformes. Que tu a ensines o que é amar verdadeiramente. Porque talvez aquela pessoa também esteja ferida por dentro. Talvez ela também precise de cura. Talvez ela machuque os outros porque foi machucada. Então, Pai, cura também aquela pessoa. Transforma aquela pessoa. Para que ela não continue machucando outras pessoas. Para que ela encontre a paz que precisa. Para que ela experimente o teu amor que transforma. E se for da tua vontade, Senhor, que um dia essas duas pessoas possam se reconciliar, não necessariamente voltando a ter o mesmo relacionamento de antes, mas ao menos podendo estar na mesma sala sem sentir raiva.
podendo se encontrar sem sentir mágoa, vivendo em paz cada uma em seu caminho. Mas se não for da tua vontade que elas se reconciliem, que esta pessoa que ora agora viva em paz de qualquer forma. Que ela seja livre independentemente de a outra pessoa mudar ou não. Que ela seja feliz independentemente de receber um pedido de desculpas ou não. Porque a liberdade dela não depende da outra pessoa. Depende da decisão dela de perdoar e da tua graça que capacita. Senhor, eu selo esta oração com o sangue precioso de Jesus. Eu selo esta libertação com o poder do Espírito Santo. Eu selo esta cura com a promessa de que tu és fiel e que o que tu começas, tu completas. Que esta pessoa viva todos os dias debaixo desta liberdade. Que ela experimente a paz que vem do perdão. Que ela testemunhe a cura que vem de ti. Que ela seja um exemplo vivo de que é possível perdoar o imperdoável, de que é possível se libertar da pior mágoa, de que é possível viver em paz depois da maior dor, e que a vida dela seja um testemunho do teu poder. Que as pessoas vejam ela e digam: como ela conseguiu perdoar, como ela conseguiu seguir em frente, como ela conseguiu ficar tão em paz depois de tudo que passou. E que a resposta seja sempre: foi Deus quem curou, foi Deus quem libertou, foi Deus quem deu forças, porque sozinha eu nunca conseguiria, mas com Deus tudo é possível. Senhor, eu decreto que toda a raiva está quebrada, toda a mágoa está liberada, toda a amargura está dissipada, e em lugar de tudo isso, há perdão, a paz, a liberdade, a cura, a vida nova. Que nada, absolutamente nada possa impedir a obra que tu começaste hoje. Que esta pessoa continue firme no caminho da libertação. Que ela nunca mais volte para a prisão da amargura. Que ela viva sempre na liberdade que tu lhe deste. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Vida nova. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você está livre agora. Completamente livre. Totalmente liberto. Perfeitamente curado. A raiva que você carregava não está mais com você. A mágoa que pesava no seu peito foi liberada. A amargura que envenenava sua vida foi dissipada. Porque você entregou tudo nas mãos de Deus. Que as mãos de Deus são o lugar mais seguro para deixar essas coisas, porque Deus sabe o que fazer com elas. Deus sabe como transformar dor em cura. Deus sabe como transformar raiva em paz. Deus sabe como transformar mágoa em liberdade. Então, descanse completamente, durma profundamente, confie totalmente. Amanhã será um novo dia, um dia de vida nova, um dia sem o peso do passado, um dia de liberdade, um dia de paz, um dia de alegria renovada. E você vai acordar diferente, mais leve, mais livre, mais em paz, porque algo mudou em você hoje. Algo foi quebrado, algo foi curado, algo foi renovado. Você escolheu o perdão, e o perdão te libertou. Você escolheu a paz, e a paz te encheu. Você escolheu soltar, e ao soltar, você foi solto. Que nenhuma preocupação roube seu sono esta noite. Que nenhum pensamento sobre o passado perturbe sua paz. Que nenhuma lembrança dolorosa tire seu descanso, porque está feito, está entregue, está nas mãos de Deus. E Deus está cuidando de tudo. Deus está vigiando sobre você agora. Os anjos estão guardando você. O Espírito Santo está com você. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você nunca estará sozinho. Deus está com você agora. Deus estará com você amanhã. Deus estará com você sempre. E onde Deus está, a cura, a libertação, a paz. Então durma em paz. Durma curado. Durma livre. Durma na certeza de que você não é mais prisioneiro do passado. Você não é mais escravo da raiva.
Você não é mais refém da mágoa. Você é livre. Livre para viver. Livre para amar. Livre para ser feliz. Livre para seguir em frente. Livre para construir um futuro novo, sem o peso do passado. E essa liberdade é real. Ela não é temporária. Ela não é ilusão. Ela é verdadeira, porque ela vem de Deus. E o que Deus dá, ninguém tira. O que Deus liberta, permanece liberto. O que Deus cura, permanece curado. Boa noite. Que Deus abençoe o seu sono. Que Deus guarde os seus sonhos. Que Deus proteja a sua noite. E que quando o sol nascer amanhã, você abra os olhos descansado, renovado, fortalecido, curado, liberto e pronto para viver uma vida nova. Uma vida sem raiva, uma vida sem mágoa, uma vida sem amargura, uma vida em paz, uma vida em liberdade, uma vida em alegria. Descanse nos braços do Pai, durma na paz do Filho, repouse no conforto do Espírito Santo. Você está livre, você está curado, você está em paz. Nada pode te prender agora, nada pode te destruir, nada pode te roubar essa liberdade, porque você pertence a Deus. E o que é de Deus ninguém toca, o que Deus liberta ninguém prende, o que Deus cura ninguém adoece. Durma em paz profunda, durma em liberdade total, durma em cura completa. Encerramento final. Você fez a escolha mais difícil hoje, a escolha de perdoar, a escolha de soltar, a escolha de se libertar. E essa escolha vai mudar sua vida, não apenas hoje, mas todos os dias a partir de hoje, porque você não vai mais acordar com aquele peso no peito. Você não vai mais passar o dia pensando em quem te magoou. Você não vai mais dormir com raiva no coração. Você vai viver leve. Você vai viver livre. Você vai viver em paz. E as pessoas vão notar a diferença em você. Elas vão ver que há algo diferente. Que há uma luz no seu olhar que não estava lá antes. Que há uma paz no seu semblante que não existia. Que há uma leveza nos seus passos que havia se perdido. E quando perguntarem o que aconteceu, você vai poder dizer: eu perdoei, eu soltei, eu me libertei e Deus me curou. Essa é a sua história agora, não mais a história de alguém que foi magoado e ficou preso na mágoa, mas a história de alguém que foi magoado, perdoou e foi liberto. Não mais a história de alguém que carregava raiva e amargura, mas a história de alguém que escolheu a paz e encontrou a cura. Não mais a história de alguém amargurado pelo passado, mas a história de alguém que se libertou do passado e construiu um futuro novo. Essa é a sua história. Que é uma história bonita, uma história de superação, uma história de vitória, uma história de fé, uma história de milagre. Porque foi um milagre mesmo o que aconteceu aqui hoje. O milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre do perdão. E esse milagre é real. Ele está acontecendo em você agora e vai continuar acontecendo, dia após dia, até que a cura seja completa, até que a liberdade seja total, até que a paz seja perfeita. Então, continue confiando em Deus. Continue renovando sua decisão de perdoar. Continue escolhendo a paz. Continue vivendo na liberdade. E saiba que Deus está com você, sempre, em cada passo, em cada dia, em cada momento. Quando a tentação de guardar raiva vier, Deus estará ali para te fortalecer. Quando a mágoa tentar voltar, Deus estará ali para te consolar. Quando a lembrança doer, Deus estará ali para te curar. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Deus começou esta obra em você e Ele vai completá-la. Deus iniciou esta cura e Ele vai terminá-la. Deus te deu esta liberdade e Ele vai mantê-la. Você está nas mãos de Deus e nas mãos de Deus você está seguro, você está curado, você está livre. Então durma agora.
Durma em paz profunda. Durma em liberdade total. Durma em cura completa. E acorde amanhã renovado. Acorde fortalecido. Acorde livre. Acorde curado. Acorde em paz, porque você não é mais a mesma pessoa. Você foi transformado hoje. Você foi liberto. Você foi curado. Você foi renovado. Que essa nova pessoa que você é agora, essa pessoa livre, essa pessoa curada, essa pessoa em paz, vai viver uma vida nova, uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, porque você escolheu a liberdade, e a liberdade escolheu você.